Corinthians tem o melhor ataque do Brasil, tá? 5 gols foi a gente que fez. 5 gols foi o Corinthians que fez no jogo. Foram 3 nossos que a gente construiu mesmo e 2 pro time de São Paulo. O Corinthians decidiu dar. Roxo, o Corinthians decidiu dar os gols, tá? Primeiro gol ridículo, segundo gol então, puta que lá merda, né, Matheusinho? Puta que lá merda. Só não vou xingar tanto o Matheusinho, porque ele fez um golaço. Nossa senhora, que golaço do Matheusinho. Mas primeiro vamos começar pelo começo, né, rapaziada? Primeiramente, Hugo Souza. Cara, se esse cara não tiver na Copa, eu sou um louco, eu sou um debilóide. Cara, teve uma defesa que ele fez no início do jogo do Ferreirinha, que puta que lá merda. Que puta que lá merda, tá? Que puta que lá merda. Que gol, que defesaça, mano. Que defesaça, tá ligado? Então, assim, se o Hugo Souza não tiver na Copa, se dia 18 o Hugo Souza não tiver na convocação, meu amigo, aí ferrou. Eu vi até uma notícia falando que o Ederson vai ser titular da Copa, gente. Pelo amor de Deus, Ederson titular da Copa? Ederson, o Ederson acho que é pau a pau com o Brasão. Tá, talvez eu tenha falado um pouco de bosta. Ou não. Não sei, é que o Ederson é muito bom com a bola no pé. Mas, cara, tá ligado? Tipo, o Ederson é um goleiro muito sem sal, velho. Muito sem sal, muito sem sal, muito sem sal. Desculpa, pra mim ele não cata mais que o Alisson. Pra mim ele não cata mais que o Hugo Souza. Pra mim o Ederson não cata mais que o Fábio. Não cata mais que o Fábio, mas acho que cata mais que o Brasão. Ele cata mais que o Brasão, sim. Mas não canta, ele não cata mais que o Fábio. Não cata mais que o Fábio. Desses goleiros que eu falei, ele só é melhor no pé. Tá ligado? Agora, de resto, mano, né, embaixo das traves, esquece, esquece, cara. O Ederson e nada é a mesma coisa, tá? Bom, rapaziada, nosso primeiro gol foi mais uma vez de bola parada, cara. E eu quero falar isso aqui, mano, tipo, bolas paradas, tá ligado? Pô, estão sendo muito importantes pro time do Corinthians, mano. Hoje foi um cara diferente que fez, foi Ranielli. Acho que foi o segundo gol dele com a camisa do Corinthians, mas um belo gol, cara. Um belo gol é isso. E eu acho que o Corinthians tem que se aproveitar dessas bolas paradas mesmo. O Corinthians tem grandes cabeceadores. Tem Gustavo Henrique, tem o próprio Ranieri, Gabriel Paulista também, que pode vir ganhar de cabeça. No banco temos André Ramalho, que apesar de ter, acho que feito só 1 ou 2 gols pelo Corinthians, temos André Ramalho. O Yuri Alberto também pode vir trabalhar mais essa cabeça, né, cara? Então, assim, o Corinthians tem grandes cabeceadores e tem que trabalhar isso, tá ligado? Um time muito bom que treina isso lá na Inglaterra, por exemplo, é o Arsenal, né, cara? Ganha muitos jogos somente na bola parada. Eu acho que a gente também tem que ter isso como recurso, né, cara? Em jogos difíceis, em jogos complicados. Acho que o Corinthians, apesar de hoje ter conseguido fazer gols com a bola rolando, o Corinthians tem uma certa dificuldade em alguns jogos de fazer gol com a bola rolando. É que o São Paulo é muito ruim, né? É que o São Paulo é muito ruim, pelo amor de Deus. Mas o Corinthians tem muita dificuldade de fazer gols com a bola rolando, entendeu? Então a bola parada talvez seja um bom refúgio do Corinthians. E, pô, de uns tempos pra cá, o Corinthians, eu acho que hoje é o melhor momento em relação à bola parada. Tá conseguindo acertar uns escanteios, uns cruzamentos aqui e ali, sai bem ruim, mas, cara, tá conseguindo acertar uns bons escanteios, tá? Enfim, cara, é engraçado, né? Porque assim, eu tava muito puto. Eu tava muito puto, muito puto, muito puto. E eu queria vir aqui, mano, e esculachar vários jogadores do Corinthians, velho. Principalmente o Diniz. Principalmente, eu queria vir esculachar. Mas como o Corinthians venceu, mano, eu amenizei, tá ligado? E, tipo, pô, velho. Amenizei já era, mano. Eu até esqueço por que eu estava puto, tá ligado? Sabe quando você briga com alguém que você ama? É a mesma coisa. Eu briguei com alguém que eu amo, tá ligado? E aí, mano, eu até esqueci porque eu tava puto com essa pessoa. E no caso, essa pessoa é o Corinthians, né? Mas enfim, tá? E outra, é... Ai, cara, no gol do Ranieri, o jogador brasileiro, ele é muito engraçado, né, cara? Porque no gol do Ranieri, se você vê, mano, o Luciano, ele se joga. Ele se joga. E, cara, o jogo todo foi assim. O jogo todo foi assim, os jogadores do São Paulo se jogando, Danielzinho, Caleri, e é um show. E, meu Deus do céu. E aí o Luciano se... Mano, o Luciano foi ridículo. Tipo, uma disputa normal de bola, o Ranieri só encosta no Luciano e o Luciano... Tá ligado? Ridículo, mano. Ridículo, ridículo. Odeio jogador que faz isso, velho. E o Luciano é muito bom nisso. Inclusive, foi o Luciano, autor do gol do São Paulo que a gente deu, né? Cara, desculpa, tá? Pra mim, primeiramente, Ranielli, Hugo Souza e Diniz. Eu tiro o Hugo Souza disso, mas principalmente Ranielli e Diniz são muito burro. São muito burro, tá ligado? Mas eu culpo mais o Diniz, porque é ele que impõe essa saída de jogo. É ele que propõe os times dele, e hoje o Corinthians, sair dessa forma. Meu amigo, se você tá sendo pressionado, não existe
Não existe sair jogando com a bola no pé. E outra, detalhe, se você tá pressionado, mano, algum lugar tá vazio. Algum lugar tá vazio. E direto, em tiro de meta, o Corinthians colocava os dois zagueiros lá perto do Hugo Souza, do lado dele. Velho, e direto. Todos os tiros de meta, o Bidu tava sozinho. O Bidu tava livre. Por que que o Hugo Souza... Não, tem uma formiga aqui bem na minha câmera, velho. Que raiva, mano. Pô, por que que o Hugo Souza, cara, não forçava essa bola no Bidu? Por que que o Hugo Souza não lançava pro Bidu, tá ligado? É aproveitar espaço, mano. Cara, se você tá vendo o time adversário te pressionando, pressionando completamente você, por que que você vai tentar enfrentar a pressão? Por que que você vai tentar enfrentar a pressão? Que burrice é essa? Que burrice é essa, tá ligado? Tipo assim, cara, o Diniz, ele acha que ele tá comandando o City. Ele acha que o Ranielli é o Vitinha. Ele acha que o Carrillo é o Cherki. Ele acha que o Breno Bidon é o Bernardo Silva. Ele acha que ele tá comandando o City. Ele acha que ele está comandando o City. E o Vitinha, eu falei do Vitinha, pensando no Vitinha. Rodri. Eu acho que o Raniel é o Rodri. Tá ligado? Mano, ridículo. Então, assim, gente, assim, a gente tem que ver a nossa posição, onde a gente tá, né? Eu não digo da tabela, tá? Eu digo em relação a quem a gente tem no elenco, né? A gente não é o City, velho. Nós não somos o City, então não existe sair jogada curta dessa forma. Assim, nem o City sai dessa forma jogando, né? Às vezes, enfim, quando tá tocando a bola ali, tem que recuar a bola pro goleiro novamente, mas enfim, com bola parada, nem o City sai assim. Muitas vezes o City, o Arsenal é bola pra frente. Muitas vezes. E lá disputa, e às vezes ganha. E aí quem tem que ganhar? O Haaland, que no nosso caso é o Roberto. E o Roberto não ganha essas bolas. Entendeu? E o Roberto não ganha essas bolas. Aí complica mais ainda. Mas, cara, não existe sair dessa forma. Não existe sair dessa forma. E o detalhe, num clássico, você dá chance ao erro. Num jogo onde a gente tava bem. Num jogo onde a gente tava dominando. Velho, o São Paulo poderia atacar o dia todo. Poderia atacar a noite inteira. A noite inteira. Não ia fazer gol. Não ia fazer gol porque é um time horroroso. É um time ruim. O time de São Paulo é horroroso. É o pior São Paulo que eu já vi. Mentira, eu já vi São Paulo pior. Mas esse time de São Paulo é muito ruim em relação ao elenco. Não é nem a técnico, é elenco. O elencozinho ruim da peste. Cara, eu fico até com dó do Rogério Machado. Ele olha pra trás e vê quem no banco. Luiz Osório. Ele veio aqui no banco. Ah, aqui tem muito moleque. É muito moleque aqui. Mas ele veio aqui, ó. Gonzalo Tapia. O cara até desanima. O Wendel. Tá ligado? No banco que de bom do São Paulo mesmo é o Cauli e o André Silva. E olhe lá porque o André Silva tá mais ou menos. Mas a gente pode botar aqui só o Cauli. Tá ligado? De bom. Agora, Luan, o Wendel. Pô, os moleques, não vou falar de moleque, porque, né, são moleques. Mas é muito moleque, entendeu? Então, assim, cara, não, você é dar chance pro azar, tá ligado? Pô, um jogo completamente dominado contra um elenco fraquíssimo, meu amigo. Fraquíssimo, fraquíssimo de tudo. Você faz isso, entendeu? E ainda saiu o Ranielli, que é horroroso com a bola no pé, ainda vai pegar a bola no pé do Hugo Souza. Pelo amor de Deus, né, cara? Eu já acho ridículo quando o Garro faz isso. Eu já acho ridículo quando o Neymar faz isso. Imagina o Ranielli. Imagina o Ranielli, que é uma topeira com a bola no pé. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Enfim, então a burrice do Hugo Souza, no caso, eu digo nesse sentido de ter tocado a bola pro Ranielli, e a burrice do Ranielli de estar com a bola ali, né? E de tentar sair jogando daquela forma, cara. Tentar sair na pressão. Meu amigo, você tá na pressão, você não enfrenta a pressão. Você não enfrenta a pressão. Você busca uma forma de sair. E ali, a bola tá parada. Busca o vazio. E onde que é o vazio? Direto era o Bidu. Direto era o Bidu. Em vários tiros de meta eu via o Bidu sozinho. Eu falava, mano, por que esse cara não jogou no Bidu? Cacete. Os caras estão lá em cima, tá ligado? A gente cai nas costas da primeira linha, que tá fazendo a pressão, e fica pau a pau com a segunda pra última. E aonde o Yuri Alberto pode infiltrar. E só ele também, né? Porque essa escalação, na minha visão, é ridícula. Hoje, pô, deu certo porque o São Paulo é muito ruim. Mas, cara, pra mim é ridículo. E eu vou ser sincero, também deu certo porque não tinha Alan, não tinha Matheus Pereira, não tinha esse jogador ruim, tinha era Carrídio, que ditou o ritmo do jogo. Então, assim, completamente diferente, tá? Mas, ainda assim, muito ruim. Ainda assim, muito ruim. Não gosto dessa escalação com muitos meias. Sinto que bate cabeça, não sinto que dá certo, tá? Não sinto que dá certo. Você depende muito dos laterais, se os laterais não estão em dia bom, complica também. Então hoje o Mateuzinho foi o diferencial do Corinthians. Enfim, muitas e muitas coisas, tá?
Mas aí no gol do São Paulo, cara, pra você ver, mano, como o futebol brasileiro é ridículo. É ridículo. Primeiramente, a torcida do Corinthians realmente tá errado, tá? Não tem que ficar jogando coisa dentro de campo. E deve ter acertado o Caleri, deve ter jogado alguma coisa lá dentro do campo, e deve ter acertado o Caleri. E, mano, tipo, cara, o Caleri. Ai. Primeiro, cara, não foi um jogador do time adversário que tacou, então por que você vai ficar no chão? Alguém vai ser expulso? Você sabe que não tá doendo. Para de drama, ninguém vai ser expulso, não vai acontecer nada, para de drama. E sabe por que eu falo que não tava doendo? Porque o Bidu chegou lá e deu, tipo, coisou assim um Caleri, tá ligado? Pra ele ficar, tipo, pra frente, ao invés de ladinho, pra frente. E o Caleri simplesmente se levantou. Esqueceu que tinha dor. Esqueceu que estava doendo a cabecinha dele. E se levantou. Ou seja, não era bosta de nada, não era bosta nenhuma. Eu fico puto com essas simulações, tá? Eu fico puto com essas simulações. E o cara que simula ainda é muito burro. Né? O cara que simula ainda é muito burro. E isso, naquela situação, coloca o Caleri. Mas, de novo, o Danielzinho. Porque o Danielzinho é aquele negócio, né? Ele ficou simulando várias vezes. Mas depois que tomou gol, parou. Parou de simular. Parou de simular magicamente. Aí Luciano simulando, enfim, cara, ridículos jogadores do São Paulo simulando, bando de chorão, tá? Bando de chorão, essa que é a verdade. Bom, mas é isso que eu falo, cara. Os juízes, eles têm que se ligar nisso. Eles têm que se ligar nisso. O cara simula, pô, se o cara se o cara se levanta, tá tudo bem, mano. Tá tudo bem. E direto isso acontece. E não é de agora, é de tempos, porque em 2018 a gente perde uma Copa do Brasil com o Dedé fazendo isso. E a câmera pegou. Detalhe que a câmera pegou ainda, tá? Mas quando ele tá fazendo isso, entendeu? Então, cara, isso daí simulou, tá amarelo. Simulou, tá amarelo. Eu quero ver o arrombado que vai começar a simular. E digo mais, tá? O VAR tem que entrar nessas situações. O VAR tem que entrar nessas situações. Ó, o jogador tal simulou. Quer vir ver no VAR aqui, ó? Tá amarelo. Para com essas simulações e tem até mais jogo, mano. E tem até mais jogo, entendeu? Bom, a outra polêmica nesse gol foi em relação ao saco. Novamente, mais uma relação ao saco. Minha opinião, Daronco é um puta do mole. Daronco é mole. Daronco é mole. Mole. Foi o jogo todo mole. Principalmente com os jogadores do São Paulo. Não expulsou porque é frouxo. Porque é frouxo. E outra, vamos ser sinceros, o do Alan foi descarado. Tá? O do Alan realmente foi descarado. O do Alan eu acho que tinha que ser expulso, beleza. É, assim, na minha opinião, pegar no saco no futebol. Cara, você tá jogando bola. Tá ligado? Ah, mas, cara, é bola, é futebol. Então, assim, pegar no saco, na minha opinião. Porque daqui a pouco, senão, você vai ter que, tipo, não vai ter mais zoeira, não vai ter mais provocação, não vai ter mais nada no futebol. Entendeu? Porque eu acho que não pode sair na mão, essas coisas. Violência não. Violência não. Mas agora, provocar, xingar, pegar no saco, véi, tá liberado, tá ligado? Mas beleza. Se não, se é regra, o do Alan foi errado. Agora, se o juiz expulsa o André por ter feito assim, ó. Não sei nem se vai pegar na câmera, deixa eu ver se pega. Por ter feito assim, ó. Meu amigo, você tem que expulsar o Bobadilha, que fez assim, ó. Você acha que isso aqui não foi provocação do saco? Claro que foi. Claro que foi. Então agora pra você fazer a provocação, você tem que pegar no saco. O André, ele deu uma coçadinha. Deu uma coçadinha na bermuda ainda. E o juiz não tirou ele. E o juiz não tirou ele. Agora, qual que é a coerência? Você expulsa o André por ter, tipo, feito assim, mas não expulsa o cara por ter feito assim? Cadê a coerência? Entendeu? Cadê a coerência? Não dá pra entender, cara. Não dá pra entender. Aí ele fala, ah, foi comemoração. Não foi comemoração. Então, dependendo do gesto, tá tudo bem. Então, se eu fizer algum gesto obsceno aqui, tá tudo bem. Tipo assim, tá ligado? Tipo, tá tudo bem. Pelo amor de Deus, tá ligado? Pelo amor de Deus. Então, o Daronco foi um frouxo. O jogo todo ele foi frouxo. O jogo todo ele foi frouxo. Mas essa hora ele foi um puta de um frouxo. Um puta de um frouxo. Porque era claramente um gesto obsceno. Era claramente que o Bobadilha tem que ser expulso. Teria que ser expulso. Se o André foi expulso pelo que ele fez, o Bobadilha também tinha que ser. Só que as coisas só são contra o Corinthians. Se fosse um jogador do Corinthians fazendo isso, você pode ter certeza que ia ser jogador expulso, ia ser julgado pelo STJD, ia pegar 10 jogos de suspensão, ia sair em jornal, em matéria de revista, em programa de TV, Ana Maria Braga, Fátima Bernardes, SPTV, ia sair em tudo, tá ligado? Mas como é um jogador do São Paulo, tá tudo certo. Ou do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras também é bem ajudado, não que isso tenha acontecido com o Palmeiras, pelo menos não que eu me lembre. Enfim, se não é jogador do Corinthians, tá tudo certo. Bom, mas aí acaba o primeiro tempo.
O Corinthians joga mal, inclusive, segundo tempo o Corinthians volta bem, volta melhor. Volta melhor. Inclusive, parou até de sair jogando curto ali na área, né? Parou de brincar. Mas é aí o que eu falo, mesmo parando de brincar, Bitu, de novo, muitas vezes sozinho, e o Hugo Souza, ao invés de lançar pra ele, lançava lá pro Yuri Alberto. E o Yuri Alberto não ganha uma. Não ganha uma. Lança pro Bidu, velho. Lança pro Bidu. Lança pro Bidu, tá ligado? Bidu direto, caindo sozinho ali na lateral e o Hugo Souza não vendo. Direto, 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 direto. E outra, às vezes dá pra você até analisar partidas e pegar a inspiração de outros times e ver quais são as falhas dos outros times, onde eles deixam mais aberto quando fazem uma pressão, entendeu? Dá pra você ver, mano, tem como pegar isso aí, tá ligado? Tem como você ver o vídeo, tem como você analisar os times pra melhorar isso aí. Agora, é o que eu falo, tá? Pra mim, eu fiz o vídeo falando dos 3 erros do Diniz que eu tenho medo dele fazer, tá ligado? E, enfim, tá aí no card, peço pra vocês verem. E esse era um dos meus medos, né, cara? Dessa forma de sair jogando, tá ligado? De ficar tocando a bola na defesa, pra mim isso não existe. Pra mim isso não existe, entendeu? Eu concordo muito com o Hernanes. O campo, meu amigo, tem quatro coisas. Quatro coisas. Da meia lua pra trás, não é toque de bola. Ali você não tem que tocar a bola, não pense nem em tocar a bola. Aí da meia lua pro outro meio campo, não é zona neutra, é zona de pouco risco, mas ainda tem muito risco. Aí ali você até pode trocar passe pra tentar ir pro campo de ataque, mas ali, cara, é cuidado, entendeu? Só que não é tanto perigo que nem na área do goleiro, entendeu? E aí, no meio campo pra frente, meu amigo, você faz se quiser. Você faz o que você quiser, entendeu? Enfim, mas o Corinthians consegue 2 golaços, né, cara, com o Mateuzinho Bidon, um golaço do Mateuzinho, deixou o Ferreirinha no chão, humilhou o Sabino, inclusive Sabino, pelo amor de Deus. Cara, o zagueiro não pode ficar duro olhando o seu adversário. Ele fica duro assim, ó, esperando a reação do Mateuzinho. Ridículo, ridículo, Sabino. Nossa, que jogador ruim, velho. Meu Deus do céu. Aí ele fica duro que nem uma estátua, assim. Aí o Mateuzinho decide o que vai fazer e o Sabino fica lá pra trás. Ridículo assim o Sabino, cara. Nossa senhora, que jogador ruim. Mas golaço do Mateuzinho, um mérito totalmente dele. E aí também tivemos o golaço do Bidon, com uma bela jogada do Garro, um belo passe do Bidu também. Enfim, golaço do Breno Bidon, merecido o gol, inclusive, né, cara? Fazia um bom tempo que ele não fazia um gol. No cantinho, tirou do Rafael completamente, que, na minha opinião, é um goleiro nota 6. Enfim, golaço de Breno Bidon. E aí, parecia que tudo ia ficar tranquilo, né? 3-1 e tudo mais, mas tinha que ter uma emoçãozinha ali do Mateuzinho, né, cara, querendo entregar o jogo. Mas enfim, cara, tem até um livro, né, cara, falando assim, comece pelo porquê. Eu pergunto, por que Diniz fazer essas jogadas? Por quê? Por que você insiste nessas jogadas? Por quê? Por que você insiste nisso? Eu queria entender o porquê. Eu queria entender o porquê. Enfim. Ai, ai. Mas enfim, Daronco muito mole, inclusive. Queria até falar do Breno Bidon, tá? Eu ia deixar pra depois, mas eu vou falar agora. Breno Bidon entrou na cabeça daquele Enzo Fernandes. Não somente dele, mas do Dória, do time de São Paulo inteiro. Mas principalmente daquele Enzo Fernandes, nem sei se o nome dele é Enzo Fernandes, é Enzo Dias, pô. Enzo Dias. Entrou na mente daquele Enzo Dias, comeu a mente dele. Inclusive o Roger tira ele por conta de medo dele ser expulso. Mas enfim, cara, o Breno Bidon comeu a mente dele. E o que acontece? O Enzo Dias toma o primeiro amarelo, tá? E realmente foi para amarelo aquele empurrão que ele dá no Breno Bidon. Só que depois ele dá outro empurrão. Ele dá outro empurrão no Breno Bidon. E ali, meu amigo, se aquele primeiro foi amarelo, o segundo também é amarelo. O segundo também é amarelo. E ele não deu o amarelo. O Daronco não deu o amarelo. Pra você ver como o Daronco é um frouxo. É um frouxo, mano. Não sei se é medo de ser criticado, não sei o que é. Eu realmente acho que é medo de ser criticado. Dele não querer levar punição ou coisa do tipo. É medo. Eu acho que ele tem medo, tá ligado? Dele ser mal falado, de não sei o que. É medo. Porque, meu amigo, se aquele primeiro empurrão foi amarelo, o segundo empurrão foi a mesma coisa do primeiro, o segundo é amarelo. Não foi pra vermelho, mas foi pra amarelo. E o Enzo Dias já tinha. Ali é amarelo e expulsão. É amarelo e expulsão. E se ele continuar o jogo, ele é expulso. Mas ali é amarelo e expulsão. E a mesma coisa, uns lances seguinte, um lance seguinte desse, que foi da falta do Caleri em cima do Garro. Uma falta perigosíssima. O Caleri só chega no tornozelo do Garro, aqui na parte de trás da perna, né? Ele só chega atrás da parte. Caramba, ele só chega na perna do Garro. Meu amigo, o Caleri já tinha um amarelo. Ali é amarelo, ali é falta pra amarelo. Ali é falta pra amarelo. Não sei se é padrão FIFA, não sei o que o Daronco consegue, não faço a mínima ideia. Mas ele é pra amarelo. Puta falta perigosa, mano. Puta falta perigosa. Canela batendo ali no Garro. Dói pra cacete aquilo ali.
vai doer pra cacete ainda. Aí leva pra amarelo e expulsão, entendeu? Se fosse o Corinthians, eles fariam isso. Se fosse o Corinthians, o Daronco expulsava. Por que não expulsa? Porque é um frouxo. E porque é pro São Paulo, né? Aí é um frouxo. Aí nos lances seguintes, ele dá amarelo pro Gustavo Henrique, tipo. Ah, não, ele não deu não, né? Mas eles. Eu achei que ele tinha dado, porque ele botou a mão aqui atrás. Eu achei que ele tinha dado amarelo, mas não deu não. Eu tô vendo aqui que não deu, tá? Mas enfim, puta de um frouxo da mesma forma, cara. Ridículo, ridículo o Daronco. É, pra mim é uma arbitragem horrorosa hoje do Daronco. Então vamos pra notas. Primeiramente, o Hugo Souza, nota 10. Jogou muita bola o Hugo Souza, tá? Mateuzinho. Eu tinha colocado nota 10 pra ele antes dele fazer a cagada, mas eu vou continuar, tá? Eu perdoo, Mateuzinho, eu perdoo o seu gol contra. Né? Você deu um gol pro time do São Paulo. Precisava de uma emoçãozinha, né? O que é Corinthians sem emoção? Não é nada. Gabriel Paulista, nota 8. Bidu, nota 8. Ranieri, nota 8. Jogou muito, Ranieri. Bidon, nota 8. Entrou na cabeça dos jogadores do time de São Paulo. Caride, nota 9. Caride, sensacional, tá? O Caride, mano, ele é lentão, velho. Ele é lentão, ele não tem. Como posso dizer? Uma defesa tão boa por ser lento, né? E isso é dele. Ele é lento. Ele é lento e cansado, ele é os dois. Por isso que o futebol brasileiro é muito bom pra ele, inclusive. Né? Eu acho que lá na Europa hoje ele não daria mais certo. Mas, cara, ele é lento e cansado. Mas mesmo lento, as passadas dele são tão grandes que muitas vezes ele ganha na corrida de alguns jogadores e consegue sair da marcação de uma forma, pô, classuda. Classuda, tá ligado? O Carille ditou o ritmo do jogo, jogou muito o Carille. E é o que eu falo, cara, o Carille tem que ser titular. Apesar dele ser muito cansado e cansa muito rápido realmente, ele tem que ser titular do time do Corinthians. Ele dita o jogo. Ele dita o jogo. Ele é o exímio segundo volante. E é o que eu falo. Uma crítica que eu sempre fiz a Dorival, a uma parte ali do Ramon Dias, foi ter jogado o Carille pra direita. Ele realmente era ponta direita antes. Mas, mano, o cara tem uma saída de bola, uma visão de jogo. É um vira pra cá, vira pra lá, de qualidade. A bola que ele dá pro Mateuzinho. Acho que no primeiro gol, velho. Pô, foi no primeiro gol? Ou foi no segundo gol? Caramba, gente, esqueci. Não, o primeiro gol. Não, foi no segundo gol. A bola que ele dá pro Matheusinho no segundo gol do Corinthians, puta que lá merda. Foi um bolão. Um bolão no chão, tá ligado? Vez o Dias ficou cheirando pó. Então, assim, o Caride é sensacional, tá? O Caride é sensacional, tem que jogar pelo meio, segundo volante. Ele é muito craque, não vai correr absurdos, mas vai ditar o ritmo do jogo, vai distribuir o jogo com uma classe que outros jogadores, como o Charles, não tem. Como Pô, gosto bastante do Matheus Pereira, tá? Acho o Matheus Pereira talvez um bom reserva pro Carídio. Mas não vai ser como o Matheus Pereira, não vai ser como o Alex Santana, apesar também de gostar do Alex Santana. Não vai ser como o Alan, que pra mim o Alan é reserva do Ranieri, não é nem do Carídio, tá? Então o Alan pra mim não entra como segundo volante, não existe você colocar o Alan como segundo volante, tá bom? Enfim, então, por exemplo, quando coloca Alan e Ranieri, eu já não gosto. Eu já não gosto, tá ligado? Já não acho certo. E ainda quando você coloca Alan e Matheus Pereira, são dois jogadores que batem muita cabeça. Então também já não gosto, tá ligado? Também já não gosto. Mas enfim, cara, Cari joga demais, nota 9 pra ele, jogou muito, tá? Jogou muito mesmo. Nota 7 pro Rodrigo Garro, jogou muita bola também. Lingard, nota 7 também pra ele. E, cara, eu sinto que querem uma coisa do Lingard que ele não é mais. Tá? Que é esse jogador de X1, é esse jogador de afronto, é esse jogador de partir pra cima e tentar um drible de uma jogada individual. Ele não é mais esse cara. Entendeu? Hoje ele é muito mais um meia. É um cara que vai tentar muitas coisas, vai tentar passar a bola, vai tentar enfiar a bola, vai tentar cruzar a bola. É um cara que vai tentar fazer muita tabelinha, porque ele é esse cara. A gente vê o Lingard participando de muitas tabelinhas, mas não é o cara mais do drible. Então acho que querem uma coisa dele que ele não é, tá? Querem uma coisa dele que ele não é. Enfim, eu acabo discordando um pouquinho de algumas pessoas que falam do Lingard. E Yuri, pra mim, nota 6. Não jogou bem pra mim o Yuri, tá? Pra mim, não tá correndo tanto que nem corria. Não tá acertando passe, não tá acertando domínio, não tá acertando bosta nenhuma. Mas ainda eu gosto dele por conta da raça. Tá? Gosto muito do Yuri Alberto, mas pra mim não jogou nada. Então, pra mim, de todos os jogadores do Corinthians foi o pior. Mas enfim, não vou avaliar também assim, o pior, quando eu digo pior, nossa, parece que ele é um merda. Não, também não é pra tanto. Ele jogou nota 6. Ele jogou uma partida de nota 6. Errou passe, errou drible, errou domínio, não pegou uma bola chutada do Hugo Souza, essas bolas de lançamento, essas bolas, ele tem que pegar. Algumas corridas ele até venceu aqui e ali, mas só. Né, cara? Infelizmente ele não tá recebendo bola pra chutar também, não tá conseguindo receber bola para infiltrar.
Isso tá atrapalhando ele também. E eu acho que essa esses erros do Yuri, eu acho que é muita afobação para fazer gol também, tá? Então eu acho que isso tá acabando atrapalhando um pouco o Yuri. Mas não que ele jogou, nossa, o pior de todo. Não. Foi o pior do time hoje, mas era nota 6. É uma nota 6. Raçudo, entrega o tempo todo, não para. Assim, por mais que eu acho que ele não esteja correndo, não digo não esteja correndo, é que não esteja ganhando nas corridas, tá? Não é que ele não está se entregando. Ele está se entregando, ele sempre vai se entregar, sempre se entregou, mesmo jogando mal. E isso tem que ser falado do Yuri Alberto. Mas nas corridas, nem todas ele tá ganhando hoje, tá bom? É disso que eu quero falar. Não é que ele não está dando a raça, sua vida, não é? Tá? Por isso que essa nota 6 é pra ele. Né? Tem a tirada de nota 6 dele tá mais ou menos. Enfim, o resto é por entrega. Não sei se vocês entenderam muito bem, mas é isso aí. Enfim, deixe sua opinião nos comentários aí sobre o jogo do Corinthians, tá? Se você concordar comigo ou não, tá tudo bem, só peço pra serem respeitosos. Haters e tal, enfim, cara, eu acho que cada um tem a sua opinião sobre os jogadores, sobre o futebol, sobre como vê o futebol. Eu quero saber a sua opinião, tá? Você concorda com esse estilo de jogo do Diniz, de sair tocando bola, de defesa? Deixa aqui sua opinião nos comentários, tá? Quero muito saber mesmo. Mas lembre-se, sempre com respeito. A gente vai discordar de algumas coisas e outras, mas enfim, tá tudo certo, tá? Deixa aí nos comentários então, você concorda ou não com essa saída de bola do Diniz? Eu não concordo, já falei minha opinião aqui, e a sua, também quero saber, tá bom? Deixa o seu like, se inscreva no canal e vai Corinthians. Ah, inclusive, pô, boa notícia, tá? O Grêmio, eu acho que perdeu o seu jogo. O Grêmio perdeu o seu jogo. O Grêmio tá em 17º. A gente sai da zona do rebaixamento, graças ao bom Deus. Tá? A gente agora tá em 16º com 18 pontos. O Grêmio com 17. E o Vasco tem que perder o seu jogo. Se o Vasco perder o seu jogo, a gente sobe para 15º e o Vasco cai para 16º, que também seria maravilhoso. Mas infelizmente o Vasco tá vencendo de 1 a 0 aqui do Atlético. Enfim, é isso. Tamo junto.